Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos falar hoje de função afim, que agora eu vou começar os tipos de funções, tá? A gente vai falar de função afim ou polinomial do primeiro grau, daí a gente vai falar de função quadrática ou polinomial do segundo grau. Vamos falar de função exponencial, função logarítmica e função trigonométrica também. Não esquecendo de função modular e outros tipos de funções, ok? Vamos iniciar falando de função afim. Falar de função afim ou falar de função polinomial do primeiro grau, nós estamos falando do tipo de função ax mais b, ó. A função ax mais b, com a e b números reais. Mas se eles são números reais, eles correm o risco de a e b ser igual a zero, ou só o a ser zero, ou só o b ser zero. E aí, gente, acaba sendo uma regrinha para cada um, tá? Por exemplo, se o a e o b for zero, vai ficar uma função f de x igual a 0x mais 0, ó, porque o a é zero e o b é zero. Então, a gente vai ficar, na verdade, com uma função constante. O que é uma função constante? Tá? É aquela função que, por mais que passe os valores, né, pode ser o valor de x que for, nós vamos ter resultado zero. É como se eu falasse para vocês assim, a temperatura ambiente está lá 28 graus, vamos dizer. Mas aí passa uma hora, está 28 graus, passa mais uma hora, está 28 graus, então ela passa a ser o quê? Uma função constante. E aí, a hora que eu vou desenhar essa função, eixo x, eixo y, cadê o ponto 0, 0? É esse ponto. E 1 e 0, e 2 e 0. Então, você nota que a reta está aqui, ó. A reta, tá, dessa função constante, ela está justamente passando aqui no y igual a 0, ok? Agora, e se o a for 0, mas o b for diferente de 0? Aí a gente vai ficar com uma função f de x igual a 0x mais b. Ou seja, simplesmente f de x igual a b. Esse b é um número real, ele pode ser um 2, ele pode ser um raiz de 2, ele pode ser meio, ele pode ter qualquer valor real, ok? Aí se eu supor que ele é 2, por exemplo, aí eu vou fazer um desenho que vai se tratar também de uma função constante também, ó. Função constante aqui, função constante aqui. Então, se ele for 2, 1, 2, o que vai dizer? Que essa reta, ela vai passar aqui no y igual a 2, ó. Nem tá aparecendo 2 aqui, ó. 2 aqui, ok? E ela fica constante no 2. Bom, então, essas eu não vou chamar de função afim, tá? Porque aqui eu tô falando poderá ocorrer. Aqui elas estão sendo tratadas como função constante, ok? Agora, e se o a for, isso eu escrevi aqui, for diferente de 0, mas o b for 0? Aí ela vai ficar uma função assim, ax mais 0, ou seja, simplesmente ax. Tá? E essa função ax, ela vai ser uma reta, tá? Linear, a gente chama de reta linear, que passa pela origem, certo? E se o a é positivo, estritamente crescente, se o a é negativo, estritamente decrescente, tá? Então, vamos dar uma atenção especial para essa função, que ela é chamada de função linear. Então, como a gente estava falando de função linear, então, por exemplo, se eu pegar f de x igual a x, tá? Essa função, ela é chamada, inclusive, de função identidade. Por que função identidade? Porque se o x for 1, o y é 1. Se o x for 2, o y é 2. Então, eu posso até fazer uma tabelinha aqui só para mostrar para vocês, ó. Se eu colocar aqui 0, 1 e 2, se o x for 0, o y é 0. Se o x for 1, o y é 1. Se o x for 2, o y é 2.
E aí, ó, 0, 0, 1 com 1, 2 com 2. Você nota o quê? Que ela é uma reta, vamos dizer assim, bissetriz, tá? Dos quadrantes ímpares. Por quê? Ó, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto. Então, quando ele tá pegando o primeiro e o terceiro, então ela é uma bissetriz dos quadrantes ímpares, porque ele acaba formando aqui um ângulo de 45 graus, ok? Mas também chamado de função identidade, ó, por causa dessa regularidade aqui. Também é chamado de função identidade, certo? Então, toda função identidade é a função f de x igual a x, ou y igual a x, tá? Qualquer uma das duas aqui, lembrando-se que y é f de x, ok? Bom, agora se eu quisesse uma função menos x, né? Por exemplo, se eu fizesse uma tabelinha aqui, se o x for zero, menos zero, mas zero não admite sinal, né, gente? Zero é um símbolo, ok? Se o x for 1, colocar 1 aqui, vai dar menos 1. Se o x for 2, vai dar menos 2. E aí, a hora que eu vou fazer os encontros aqui, então vai ficar aqui 0, 0, 1 com menos 1, 2 com menos 2 e assim sucessivamente. Então, nós também teremos o que aqui? Nós também teremos uma bissetriz. Agora, dos quadrantes o que, pessoal? Dos quadrantes pares. Porque esse é primeiro, esse é segundo, terceiro e quarto. Então, ela é uma bissetriz dos quadrantes pares, ok? Então, olha aqui. Então, a gente já viu aqui essa f de x igual a x, que é a função identidade. Já vimos essa aqui, f de x igual a menos x, ó, tá? Que eu não posso chamar ela de identidade, mas posso falar que ela é uma bissetriz, né? Porque forma 45 graus aqui, ok? Agora, vamos falar de uma função f de x igual a 4x. Se eu vou fazer uma tabelinha de xy, olha bem, faço uma tabelinha de xy. Se o x for 0, 0 vezes 4, 0. Se o x for 1, 1 vezes 4, 4. Se o x for 2, 2 vezes 4, 8. Então, eu vou ficar com 0, 0, 1, 4, 2, 8. Então, ela vai ser uma reta, ó, chamada de função linear, tá? É uma reta, vamos dizer assim, que ela tem um levante assim mais rápido, né? Agora, se fosse f de x igual a meio de x, se a gente fosse fazer uma tabelinha de xy aqui, se o x for 0, 0 vezes meio, 0. Se o x for 1, 1 vezes meio, meio. Se o x for 2, 2 vezes meio, vai dar 1 inteiro. A hora que eu jogo isso no gráfico, ó, 0, 0, tá? 1 com meio, ó, 1 com meio. Aí 2 com 1, então ela forma uma reta aqui, ó, que ela não tá tão levantada como essa. Ou seja, o coeficiente angular dessa daqui, o ângulo dela é maior, vamos dizer, mais próximo de 90. E o ângulo dessa aqui já está mais próximo de 0, ok? Agora vamos falar se o A não for 0 e o B, vamos dizer também que não seja 0, mas se for também, mesmo ela sendo linear, ela entra dentro da função afim, tá? E o que pode acontecer? Quando eu tenho, então, o ax mais b, a função afim ou função polinomial do primeiro grau, se o A for maior que 0, ela vai se tratar de uma reta, tá? Estritamente crescente. Estritamente crescente, ok? E se o A ele for diferente, quer dizer, ele não for maior que 0, for menor que 0, ele vai se tratar de uma função estritamente decrescente, tá? E o que acontece
quando você lê um gráfico, né? Por exemplo, você tem um gráfico qualquer. Então, você tem o eixo X, tem o eixo Y e você tem lá um gráfico desenhado. O que você diz dessa reta? Ela é uma reta estritamente crescente ou ela é uma reta estritamente decrescente? O que você acha que é? E aí, gente, a gente tem que saber qual é a ordem da gente ler uma palavra, por exemplo. A hora que eu leio lá, polinomial, eu tô lendo o quê? Da esquerda para a direita, não é? Então, a reta eu também leio da esquerda para a direita. E da esquerda para a direita, ela está caindo. Então, ela é estritamente o quê? Decrescente, ok? Vamos pegar aqui 2 exemplos para a gente poder fazer o gráfico. E nós já estamos sabendo, né? Se o A, gente, é quem acompanha o X, tá? Ou seja, se o termo de X é positivo, vai se tratar de uma reta estritamente crescente, ok? Deixa eu fazer uma marquinha aqui só para a gente lembrar que a gente falou. Mas se o A aqui, quem acompanha o X, tiver negativo, já vai ser uma função o quê? Estritamente decrescente. Mas para a gente desenhar, o que nós precisamos fazer? Uma tabelinha como um eixo de orientação para a gente, ok? Então, eu faço uma tabelinha aqui de x e y. Então, por exemplo, eu posso pegar lá -1, o 0, o 1, o 2, né? E aí, eu vou buscar o valor de y. Como que eu vou fazer isso? Substituindo o x por -1. Então, aqui vai ficar 2 vezes -1, menos 4. Bom, 2 vezes -1 é -2. Com -4, -6. Estou devendo 2, estou devendo 4, estou devendo 6. Agora, se o x for 0, vai ficar 2 vezes 0, menos 4. 2 vezes 0, 0. Com -4, -4. Se o x for 1, vai ficar 2 vezes 1, menos 4. 2 vezes 1, 2, menos 4, menos 2. Se o x for 2, 2 vezes 2 é 4, menos 4, 0. E aí, a gente coloca isso daqui no gráfico, ok? No eixo X, eu preciso desses valores. O 0, o 1, o 2 e o -1. Para o eixo Y, eu preciso desses valores aqui, ó. O 0, o -2, que eu vou colocar aqui, -3, o -4 e o -6, ok? E aí, fazendo os encontros, o -1 se encontra com o -6, ó. É esse ponto aqui. O 0 se encontra com o -4 do Y, então é esse ponto aqui. O 1 se encontra com o -2, ó. O 1 se encontra com o -2, aqui. E o 2 se encontra com o 0, é o 2 do X. E aí, o que acontece? Nós temos aqui uma reta estritamente crescente, ok? Tocando no 2, no eixo X, e tocando no -4 no eixo Y. Eu já falo a nomenclatura desses valores, ok? Vou fazer esse outro gráfico. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer uma tabelinha de x e y, tá? E aí a gente vai colocar lá, por exemplo, -1, 0, 1, 2. Sempre os alunos ficam em dúvida, mas que valores que a gente pode colocar? Eu sempre falo assim, pega alguns negativos, o 0 e alguns positivos. Ou o seu professor vai te dar a orientação de qual o melhor número que você deve colocar aqui na tabela para você encontrar o gráfico, ok? E aí, se eu colocar -1 aqui, vai ficar 6 menos 3 vezes -1. Ou seja, 6 mais 3 vai dar 9. Se for 0, vai ficar 6 menos 3 vezes 0. Aqui dá 0. 6 menos 0, 6. Se for 1, vai ficar 6 menos 3 vezes 1. Ou seja, 3 vezes 1, 3. 6 menos 3, 3. Se for 2, vai ficar 6 menos 3 vezes 2. 3, 2, 6. 6 menos 6, 0. E aí, o que a gente faz? A gente joga isso no gráfico, tá? E para o eixo X,
eu preciso do 0, do mais 1, do mais 2, do menos 1. Para o eixo Y, eu preciso do 0, do 3, do 6 e do 9, ó, certo? E aí, o menos 1 vai se encontrar com 9, menos 1 vai se encontrar com 9. O 0 vai se encontrar com 6, tá aqui. O 1 vai se encontrar com o 3, ó, tá aqui. E o 2 vai se encontrar com o 0, que tá aqui. E aí, o que que acontece? Ô, gente, meio que saiu aqui do script, mas pode acreditar que ele dá certinho a reta, certo? Bom, uma coisa que eu quero que vocês notem, que a hora que a gente foi fazendo as contas, ó, do menos 6 para o menos 4 foi somado 2, ó. Do menos 4 para o menos 2 foi somado 2. E do menos 2 para o 0 foi somado 2. E ele vai somando 2. 2, 4, 6, 8, tá? Aqui, ó, do 9 caiu para o 6, foi subtraído 3. E daí foi subtraído 3 de novo, para dar 3. Aí foi subtraído 3 de novo, para dar 0. Se eu continuasse, ficaria menos 3, menos 6, menos 9, tá? Bom, mas agora a gente vai falar desse ponto aqui, tá? E desse ponto aqui. E ele é chamado de raiz ou zero da função. Toda vez que alguém perguntar para você qual é a raiz ou qual é o zero da função, você vai falar do valor que interceptou o eixo X. Agora, vamos falar desse outro ponto aqui. Deixa eu mudar a cor do giz. Vamos falar desse outro aqui, ó. Esse ponto aqui, gente, é justamente esse, ó, que é o termo independente. Termo independente. Por que chama termo independente? Termo independente porque não depende de x, tá? E aqui, ó, cadê o termo independente daqui, ó? É o 6, ó. E olha o 6 aqui, gente, ó. Esse o termo independente, tá? Então, eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês, mas de construção de função. Só que é assim, você que já é um vestibulando e você precisa de tempo. E se você precisa de tempo, a gente não vai fazer desse jeito para você. Então, eu vou abrir agora uma página falando do quê? De um esboço gráfico, mas usando os pontos importantes da reta, ok? Então, agora, como eu disse, vamos fazer o gráfico, mas de uma forma, ó, bem mais rápida. Mas para isso, a gente tem que entender que os pontos importantes da reta são 2, tá? Um que intercepta o eixo X. Para interceptar o eixo X, ele é chamado de raiz. E qual que é a continha que a gente tem que fazer? A gente tem que zerar o Y. Você zerou o Y, achou o X? Pronto, marca lá o X, ok? Agora, tem que olhar o termo independente. O termo independente, ele intercepta o eixo Y. Mas que continha que você tem que fazer? Ou você olha o termo independente, marca lá, ou você faz essa continha x igual a 0. Então, vamos pegar esse exemplo, 2x menos 4, e vamos fazer uma micro tabela, porque agora a gente não vai fazer mais aquela tabela tipo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. A gente só vai colocar um 0 aqui e um 0 aqui, ó. Aí a gente vai fazer a continha. Por exemplo, se o x vale 0, 2 vezes 0, menos 4 vai dar o quê? Menos 4. Agora, se eu zerar o y, vai ficar 2x menos 4 igual a 0, cai numa equaçãozinha de primeiro grau, 2x igual a 4, e x é 4 dividido por 2, que vai dar o quê? 2. E aí, eu jogo esses dois valores, esses dois pares ordenados, no gráfico, tá? Então, por exemplo, se o x é 0, é porque o y vale menos 4. Ó, o y tá aqui, e aí, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ó. Então, é esse aqui o ponto, que é o par ordenado 0, menos 4.
Agora, o outro ponto, 2 e 0, é o 2 do x. Então, ó, 1, 2. É o 2 do x aqui, certo? Que é esse ponto aqui. E aí, gente, por dois pontos distintos, determina uma única reta que os contém. E aqui está a reta, está representado essa função afim. Eixo x, eixo y, 0 e está tudo ok. Olha a rapidez que nós fizemos. Vamos fazer a mesma coisa para essa letra B que eu vou colocar aqui. A letra B eu vou falar que f de x é igual a 6 menos 3x, ok? E vou fazer a mesma coisa, vou fazer uma micro tabela, tá? Vou zerar o x, vai dar 6. Vou zerar o y, vai dar 6 menos 3x igual a 0. Aí o que acontece? 6 igual a 3x e passo 3 dividindo. 6 dividido por 3 dá 2. Ou divido tudo por 3, porque o correto é falar divide tudo por 3. Então aqui é 2. Aí eu vou jogar isso aqui graficamente, ok? 0, 6 é o 6 do y. Então 1, 2, 3, 4, 5. Opa, vamos pôr mais um espacinho aqui. 6, tá? É esse ponto aqui, ó. Para o ordenado 0, 6. Para o ordenado 2 e 0, ó. 1, 2. Então é esse pontinho aqui, ó. Aqui é o 2. E aí, gente, por dois pontos distintos, determina o quê? Uma única reta que os contém. E mais uma vez, né, a gente lembrando que se o A é positivo aqui, a reta é estritamente crescente. Mas se o A é negativo, a reta é estritamente decrescente. Ok? Então, agora o que a gente vai fazer? Porque antes eu dava uma f de x, você encontrava o gráfico. Agora vamos fazer ao contrário. A gente vai brincar diferente agora. Agora eu te dou o gráfico ou te dou uma informação em forma de tabela e você vai encontrar o quê? A f de x, a função afim, ok? Então, por exemplo, se eu pegasse esse gráfico se eu pegasse aqui essa tabela e falasse assim que essa tabela tem a ver com uma festinha, por exemplo, você entrou na festa, mas nem completou uma hora, você teve que pagar lá R$1 para ficar na festa. Ah, mas se você ficar por uma hora, você tem que pagar R$3. Quer dizer, e se ficasse 10 horas na festa, ficasse 20 horas, quanto você teria que pagar? Já que ela está descrita numa função afim. Então, o que acontece? Como você sabe que a função é ax mais b, tá? Esse 0, 1, o que significa? Que para x igual a 0, o y é 1, certo? E a gente substitui aqui. Daí no lugar do y coloca 1, no lugar do x coloca 0. E com isso eu descubro que o b vale 1. Quer dizer, o termo independente vale 1, ok? Aí eu pego esse outro valor aqui, que o x vale 1 e que o y vale 3. E eu substituo na função. Então vai ficar 3 igual a vezes 1 mais b, certo? Bom, mas eu já estou sabendo que o b é 1. Então vai ficar 3 igual a mais 1. E com isso eu tiro que o a vale quanto? Vale 2. Aí, se eu encontrei o a e eu encontrei o b, então eu encontrei a função afim. E essa função afim, como ela é ax mais b, né? Portanto, o a vale 2 e o b vale 1. E aí, se ele tivesse dentro de um problema, se ele perguntasse, mas se a pessoa ficar por 10 horas nessa festa, aí você vai substituir o x por 10. 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. Quer dizer, a pessoa teria que pagar R$21, né? Nesse estilo. E você vê que realmente isso é verdade, porque ele atende o pedido. Ó, se o x for 0, 2 vezes 0, 0, mais 1, responde 1, ó, certinho. Se o x é 1, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3, ó, responde 3, ok? Agora, vamos pegar aqui, se fosse um gráfico, por exemplo. Esse ponto aqui, eu vou falar que é o par ordenado o quê? 1 e 4. Será que eu poderia falar que é 4 e 1?
Não, né? Não pode. Porque o 4 e 1 estaria aqui embaixo, tá? E o ponto tá lá em cima. Então, é primeiro o x para depois o y. Agora, vou pegar esse ponto. Esse ponto é menos 1 e 2. E aí, eu vou substituir, gente. Para x igual a 1, o y é igual a 4. E eu substituo na função afim, que é a x mais b. Então, no lugar do y eu coloco o 4, no lugar do x eu coloco o 1, e eu fico com uma equação a mais b igual a 4, ó, certo? Agora, se eu pegar o par ordenado menos 1 e 2, para o x igual a menos 1, o y é igual a 2, certo? E aí eu vou substituir na função. Aí ele vai ficar 2 igual a vezes menos 1 mais b. Ou seja, menos a mais b é igual a 2. Com isso, gente, a gente criou o que aqui? Um sistema de equações. Eu tenho aqui uma equação com duas incógnitas e eu tenho outra equação com duas incógnitas. E duas equações com duas incógnitas a gente consegue resolver, tá? E eu vou usar aqui o método da adição. Ou seja, A soma com menos A vai dar 0. B, ó, vou cancelar aqui, ó. B soma com B dá 2B. 4 soma com 2, 6. Quem que é B? 6 dividido por 2, que vai dar 3, certo? Agora vamos descobrir quem é A. Como eu sei que A mais B é 4, se o B é 3, o A é 1, né? Porque A mais 3 é igual a 4, ó. No lugar do B eu coloquei 3. Aí eu subtraio 3 dos dois lados, 4 menos 3 é 1. Aí, portanto, a minha função é ax mais b, ó. E você vê que isso é verdade mesmo, porque se eu pegar o menos 1 do x, ó, colocar aqui, menos 1 mais 3 responde 2, ó, certinho. E se eu pegar o 1 aqui do x, 1 mais 3 responde 4, ó, certinho. Certo, gente? Deu para entender bem? Caso não tenham entendido, só falar com a gente, ok? Vamos pegar um probleminha que envolve função afim, né? Que envolve função do primeiro grau, polinomial do primeiro grau. Se eu falo que um taxista faz uma corrida e cobra a bandeirada é quando a pessoa já entra no carro, daí ela já está pagando. Ele cobra R$5, mas cobra R$2 por quilômetro rodado, tá? Então, como que é essa função? Se ele cobra R$5, tá? Então já está cobrando R$5. Mas se você andar 1 quilômetro, ele cobra R$2. Se andar 2 quilômetros, ele cobra R$4. Se ele andar 3 quilômetros, cobra R$6, a tabuada do 2. Então a gente vai falar que é mais 2x, certo? Então essa é a função afim desse problema. Daí na letra A ele fala assim: se o motorista rodar 25 quilômetros, quanto o cliente terá que pagar para esse taxista, né? Então a hora que você monta, você já tem que saber que o x é o quê? É o quilômetro rodado, porque é 2 por quilômetro, né? E que o f de x é o quê? É o dinheiro que o taxista vai receber. Que se uma pessoa entrar, ela já vai pagar R$5 e mais 2x. É isso. Então, na letra A, se ele está falando que o motorista vai rodar 25 quilômetros, então o que ele está querendo falar? Que o x é 25. Então, a gente substitui, né? Então, o f de x é igual a 5 mais 2 vezes 25. Ou seja, o f de x é igual a 5 mais 2 vezes 25 vai dar 50. E 50 mais 5 vai dar 55 o quê? Reais. Quer dizer, se o taxista andar 25 quilômetros com o cliente, ele vai receber 55 reais, tá? Agora, vamos ver a letra B.
a letra B, ele fala: se o motorista receber R$ 185 do cliente dele, né? Quantos quilômetros, né, o motorista percorreu? Quantos quilômetros o motorista percorreu? Então, se ele falou em 185, ele está falando o quê? Que o dinheiro que ele está recebendo equivale a R$ 185. Então, como eu estou sabendo que a função é 5 mais 2x, no lugar do f de x, eu vou colocar 185 e isso vai ficar 5 mais 2x, tá? Aí eu posso subtrair 5 dos dois lados, fica 180 igual a 2x, e posso dividir tudo por 2, que x vai ficar então, se eu dividir por 2, 180 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 90 quilômetros, certo? Então, se o motorista receber R$ 185, é porque esse motorista ele caminhou 90 quilômetros com o seu cliente, ok?